Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Boas-vindas a mais uma edição, a mais uma lição do estudo do Conselho de Deus. Desta vez estamos na nossa quarta lição e o nosso tema é batismos. Falamos de batismos porque são dois. Temos batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. É importante recordar o que está escrito em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, de acordo com este versículo, cada um, quando se arrepende, precisa do batismo no Espírito Santo para poder ser perdoado os seus pecados. Então, é importante que depois da experiência do arrependimento, com base na qual entramos no reino de Deus, cada um seja batizado. E, com base no batismo, com base no arrependimento, há o perdão dos nossos pecados. Então, o primeiro passo de quem entregou a sua vida para Jesus é ser batizado. Então, os apóstolos de Jesus pregavam o Evangelho. E, no fim deste processo de arrependimento, os convertidos eram batizados. Da mesma maneira que os apóstolos de Jesus batizaram, nós precisamos passar por experiências de batismo. Só para citar alguns exemplos, na Bíblia há casos de pessoas que foram batizadas. No livro de Atos são contadas várias situações em que recém-convertidos, pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, eram batizadas. Temos o caso dos 3.000 que se converteram no dia de Pentecostes, foram batizados. Temos o caso do eunuco, que foi evangelizado por Filipe, também foi batizado. Temos o caso de Cornélio e a sua família, que foram batizados. E também temos o caso do carcereiro na prisão de Filipe. Então, são vários casos que nós podemos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Logo na igreja primitiva, a primeira igreja já tinha uma prática de batismo. Então, todas as pessoas, quando se arrependeram, quando entregaram a sua vida a Jesus, quando passaram a obedecer os mandamentos de Jesus, deveriam ser batizados. Marcos 16, 14 a 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, se nós formos a ler o livro de Atos e outros livros da Bíblia, está claro que o batismo é fundamental. Nesta primeira fase estamos a falar do batismo nas águas. É fundamental para todo aquele que aceita Jesus, para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que se converte a Jesus Cristo, deve ser batizado. O ponto 2 é o significado do batismo.
não basta só ser batizado. É importante saber qual é o significado do batismo. Aqui nós estamos a falar do batismo por imersão, que é o mesmo batismo que foi ensinado por Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado, passou pelo mesmo processo. Então, cada um de nós precisa passar por esta experiência do batismo. Então, como nós vimos, os requisitos para o batismo são a fé e o arrependimento. Primeiro, tem que crer no Senhor Jesus Cristo e depois arrepender-se, reconhecer a sua condição pecaminosa e depois disso já está em condições para ser batizado. Então, nossa salvação não é resultado do nosso mérito, porque a Bíblia vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação não é por nosso mérito, não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, porque a nossa salvação só é possível através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o que nos leva a Deus é resultado daquilo que Jesus fez na cruz. Então, cremos em tudo que Jesus fez por nós ao morrer na cruz e ressuscitar. Então, quando nós somos batizados, simbolicamente, o nosso batismo simboliza a morte com Jesus e posterior ressurreição. Se Jesus precisou morrer por nós, então, depois da sua ressurreição, nós já não precisamos viver. Quem vai viver no nosso lugar é Jesus Cristo. Então, isso deve estar bem claro. E também algumas realidades devem estar na nossa mente. Porque com o batismo, primeiro nós participamos da morte de Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo deixa de ser uma história, deixa de ser algo que aconteceu. Nós, de forma prática, participamos da morte de Cristo no momento em que somos mergulhados na água. Isto é, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida a partir do momento que nós somos batizados. O segundo aspecto é que somos sepultados com Cristo. Isto é, somos enterrados com o Senhor Jesus Cristo. Quando somos levantados das águas do batismo, ou quando somos mergulhados nas águas do batismo, a minha vida, tudo o que pertencia a mim, passa a pertencer a Jesus. A minha natureza rebelde é transformada e todas as coisas velhas passam. É por isso que a Bíblia vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, quando as coisas são novas, o modo de vida também deve ser novo e diferente. O terceiro aspecto: com o batismo, recebemos uma nova vida. Quando sou levantado das águas do batismo, assim como Cristo ressuscitou e vive para o Pai, eu também recebo uma nova vida. A vida que recebo depois do batismo é uma vida que pertence a Deus. E o quarto ponto é que somos colocados em Cristo. Gálatas 3:27 vai dizer: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Significa que passamos a viver em Cristo. Passamos a viver dentro de Cristo.
com o batismo, nós somos inseridos dentro de Cristo. Morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. E quando nós formos a ver Romanos capítulo 6, vamos ler aqui o versículo 5, 6, 11 e 14. A Bíblia vai dizer: fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O nosso velho homem foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. A partir do momento que somos batizados, somos considerados mortos. Um morto não sente, um morto não age. A partir do momento que nós morremos, a nossa vida deixa de ser nossa e passamos a viver para Jesus. Gálatas 2:20 vai dizer: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o batismo é um ato de fé. Simboliza a nossa morte. Nós participamos da morte de Jesus. E sendo participantes da morte de Jesus, deixamos de viver. Porque Cristo vive em nós. O terceiro aspecto que vamos falar é o poder de Deus em nós. O poder de Deus em nós manifesta-se através do batismo no Espírito Santo. Para além do batismo nas águas, existe o chamado batismo no Espírito Santo. Por isso que Pedro falou em Pentecoste que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo é importante para conseguirmos caminhar naquilo que são as metas e os propósitos dentro do reino de Deus. Sem o batismo do Espírito Santo, estamos despreparados para uma vida cristã, uma vida de obediência a Deus. João Batista havia afirmado isto a respeito de Jesus. Ele disse que batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. Marcos 1, 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista já dizia às pessoas que, para além do batismo nas águas, que era o batismo que ele pregava e praticava, Jesus apareceu para batizar no Espírito Santo. E em Atos 1, 4 e 5, Jesus faz alguma afirmação sobre o batismo do Espírito Santo. E comendo com eles, determinou-lhes que se ausentasse de Jerusalém, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
não muito depois desses dias. Então, se nós formos a ver na Bíblia, o batismo, tanto nas águas como no Espírito Santo, é importante. A nossa regeneração, o nosso novo nascimento, manifesta-se praticamente com base no batismo. Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Então, se nós formos a ver, os 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Apareceu o Espírito Santo, todos foram batizados. Os convertidos em Samaria também foram batizados do Espírito Santo. Cornélio e a sua família, os discípulos. Então, o livro de Atos é repleto de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Então, da mesma maneira que foram batizadas no Espírito Santo, isso mostra que o batismo é fundamental. O batismo é importante, em que cada um, para além de passar o batismo nas águas, precisa passar por uma experiência do batismo do Espírito Santo. Por que razões? Primeiro, é porque o Espírito Santo foi prometido por Deus. Deus não nos prometeu uma vida de religiosidade, uma vida cheia de regras, cheia de amarras, cheia de ataduras. Ele nos prometeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo já vem sendo prometido desde o Antigo Testamento. Se nós formos a ver em Ezequiel 36, 25 a 27, está claro. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observei. Então, aqui em Ezequiel está claro que é o Espírito Santo que recebemos do Pai, que nos habilita a poder andar segundo os estatutos e os juízos do nosso Senhor. Humanamente, não estamos preparados para obedecer os princípios do reino. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que ele foi prometido no Antigo Testamento. E se nós formos a ver no livro do profeta Joel 2, 28 a 29, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, nesta profecia, o espírito foi dado por promessa a toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui está claro que no Antigo Testamento o Senhor já havia prometido o derramamento do Espírito Santo. E este Espírito Santo foi recebido em Pentecostes. Mas antes de Pentecostes, muito antes de Jesus sair da terra para voltar ao Pai, reafirmou a promessa. Naquele momento que ele ia se despedir dos seus discípulos, alguns perguntaram se era o momento em que o reino de Israel seria restaurado. Jesus disse o quê? Não vos cabe saber das épocas e das estações que o próprio Deus fez. Mas o que vos interessa é isso, está escrito em Atos 1:8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então, é o Espírito Santo que nos capacita para podermos testemunhar acerca daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então, quando nós falamos do Espírito Santo,
Estamos a falar do próprio Deus agindo através das nossas vidas. Porque Jesus disse, importa que Ele vá para que o Espírito Santo venha. E, vindo o Espírito Santo, Ele faria grandes coisas através das nossas vidas. Então, pensar que nós temos requisitos, temos condições para fazer o trabalho de Deus sem a ajuda do Espírito Santo é uma pura ilusão, porque nós precisamos sim do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo é que nos dá as habilidades necessárias para conseguirmos caminhar dentro daquilo que é a mentalidade e a perspectiva do reino de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Ele que vai nos guiar. Ele que vai nos indicar caminho. Não basta só ser batizado nas águas. Porque se não formos batizados no Espírito Santo, nós estaremos incompletos. Não vamos conseguir fazer muita coisa, porque seremos apenas humanos. Mas o Espírito Santo é aquele que vem e nos dá capacidades e habilidade para podermos caminhar segundo aquilo que são os preceitos e os mandamentos de Deus. Outro aspecto que é importante saber é o que é que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Primeira função do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos dá sensibilidade contra o pecado. Quando uma pessoa vive de qualquer maneira, peca e acha que aquilo é normal. Mas depois que recebemos o Espírito Santo, passamos a ser sensíveis em relação ao pecado. João 16:8 vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, fica sensível diante de questões do pecado. Ele estará preparado para perceber quando é que está em pecado e quando é que não está. Então, a primeira função do Espírito Santo é esta: dar sensibilidade contra o pecado. Uma pessoa com o Espírito Santo, quando peca, alguma coisa lhe incomoda. Alguma luz acende dentro do seu coração, dizendo: algo não está certo. A segunda função do Espírito Santo é que revela a Jesus, dando testemunho dele no nosso coração e confirma que nós somos filhos de Deus. João 15:26 vai dizer: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo testemunha acerca do Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8:16 está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que vem nos encorajar, vem nos fortificar e vem confirmar, juntamente com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. A terceira função do Espírito Santo: faz conhecer a vontade de Deus. Nós, como seres humanos caídos, precisamos do Espírito Santo para nos dar a verdade sobre aquilo que é a nossa vida. Para nos dar aquilo que é a vontade de Deus. Em João 16:13 está escrito: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui o Espírito Santo tem esta função de nos convencer sobre a vontade de Deus. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, temos que conhecer e ouvir a voz do Espírito Santo.
esse Espírito Santo vai habitar em nós. Estando Ele em nós, estaremos preparados para poder caminhar segundo os princípios e os padrões preconizados na palavra de Deus. O quarto aspecto é que o Espírito Santo opera os dons espirituais. Então, cada dom que os seres humanos possuem precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há nenhum dom que vai operar. A operação dos dons depende da presença do Espírito Santo. E o último aspecto, que é o quinto, sobre a função do Espírito Santo, é que o Espírito Santo dá poder para levar o reino de Deus para outras pessoas. Depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles passaram a pregar ousadamente sobre o reino de Deus. Então, se o reino chegou e a minha vida foi transformada com o poder do Espírito Santo, estarei em condições para anunciar. Como lemos aqui, Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O requisito para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo é receber o Espírito Santo. Porque a partir deste momento vamos anunciar aquilo que vimos e ouvimos. Como receber o Espírito Santo? Há muita coisa que se fala sobre como receber o Espírito Santo. Mas na verdade, a única coisa que nós precisamos é pedir. Quem batiza nas águas são seres humanos. Depois de receber o Evangelho, depois da palavra ser pregada, depois de crer e receber a Jesus como Senhor da sua vida, você estará preparado para ser batizado nas águas. Mas o batismo no Espírito Santo, quem faz é Deus, quem faz é Jesus. Pode haver imposição de mãos, alguns irmãos podem nos ajudar a orar, mas Jesus é que nos batiza no Espírito Santo. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é pedir. Se nós formos a pedir, Deus dá liberalmente a todos. Basta pedirmos com um coração sincero. Que o Espírito Santo venha encher as nossas vidas. Estando cheios do Espírito Santo, já temos poder para poder levar o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos colegas, para os nossos amigos e até para as pessoas desconhecidas de outros lugares. Então, começamos nos nossos laços afetivos, laços familiares, até aos confins da terra. Então, levar o Evangelho, pregar o Evangelho, é algo que o próprio Espírito Santo vai nos impulsionar a fazermos. A vida cristã só é possível com a descida do Espírito Santo. E Jesus disse: importa que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Jesus disse ainda: eu vou ao Pai, não vos deixarei órfãos, porque o meu Espírito estará convosco. Jesus prometeu aos seus discípulos: idem, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus nas nossas vidas só é possível com a presença
do Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado para nós, para podermos viver segundo a vontade de Deus. Então, ao crer em Jesus Cristo, depois arrepender-nos dos nossos maus caminhos e sermos batizados nas águas e sermos cheios do Espírito Santo, assim entramos no reino de Deus. Então, o reino de Deus é simples. A porta de entrada no reino de Deus, como temos vindo a falar, é o arrependimento. Então, de uma forma prática, o que tem que acontecer? A pergunta sobre o arrependimento qual é? O que faremos nós? Então, primeiro temos crer no Senhor Jesus Cristo. Depois, arrependermos-nos dos nossos pecados. Depois, sermos batizados nas águas. Depois do batismo nas águas, recebemos o batismo no Espírito Santo. E, depois de receber o batismo no Espírito Santo, já estamos preparados para viver no reino. Porque é o Espírito Santo que a cada dia vai nos ajudar, vai nos convencer sobre as nossas próprias fraquezas. Então, deixamos esta mensagem para si. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, receba o dom do Espírito Santo e assim viva uma vida dentro do reino de Deus. Termina mais uma lição do nosso estudo sobre o conselho de Deus. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Eden TV e junto estaremos partilhando a palavra de Deus. A verdade está na Bíblia. Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vós. Até a próxima. Obrigado.